Existe uma substância que quase ninguém nunca viu, um tipo de metal cujo nome a maioria das pessoas nem conhece, e uma única decisão, tomada lá em Pequim, que tem o poder de literalmente desligar a economia mundial. Essa é a história de uma arma invisível e do poder quase absoluto que ela representa. Pensa nisso um pouco. O que aconteceria se de uma hora para outra as engrenagens da nossa civilização simplesmente travassem? Isso não é papo de ficção científica, não. É um cenário bem real. E tudinho mesmo, gira em torno de um único ponto de estrangulamento. O primeiro efeito a gente ia sentir na palma da mão. O celular que conecta todo mundo viraria um peso de papel inútil. E não por falta de bateria, mas porque os componentes para fabricar um novo simplesmente deixariam de existir. E aí, logo depois, o impacto se espalharia. A revolução dos carros elétricos, sabe? O futuro do transporte limpo, tudo pararia. As linhas de montagem ficariam em completo silêncio, não por falta de gente querendo comprar, mas por falta de um ingrediente essencial. E é aqui que a situação fica, de verdade, alarmante. Os sistemas que garantem a segurança de um país, caças, mísseis, radares, ficariam paralisados. A tecnologia de defesa mais avançada do mundo simplesmente congelada. Então, qual é o nome dessa força misteriosa que tem tanto poder afinal? Bom, chegou a hora de revelar o segredo no centro dessa crise toda, as chamadas terras raras. Ok, vamos entender isso aqui. Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos com os nomes que, sério, parecem de outro planeta. Neodímio, disprósio, térbio. A gente não vê, mas eles são tipo o ingrediente secreto que faz a nossa tecnologia funcionar. E o ponto crucial é o seguinte, para muita coisa eles são simplesmente insubstituíveis. Não tem plano B. E onde é que a gente encontra isso? Basicamente, em tudo que é moderno. Tá nas telas brilhantes dos nossos aparelhos, nos motores super silenciosos dos carros elétricos, naquelas turbinas eólicas gigantes que geram energia limpa e, o mais crítico, nos equipamentos militares mais sofisticados do planeta. Agora, o que esse gráfico mostra é a real dimensão do poder. A China não só domina a mineração, ela tem um monopólio quase total na parte mais importante, o refinamento. 90%. É um nível de controle que nenhuma nação, em toda a história, já teve sobre um recurso tão vital. Com esse tipo de domínio na mão, a China não está só vendendo um produto, ela está exercendo poder geopolítico. E Pequim decidiu usar essa vantagem como uma arma estratégica, um verdadeiro checkmate na economia global. O jogo virou no dia 9 de outubro de 2025. Nesse dia, o Ministério do Comércio da China fez um anúncio que soou como um alarme em Washington, em Bruxelas, em Tóquio. Novas regras estavam a caminho, e elas iam mudar tudo a partir de 1º de dezembro. E o que essa regra dizia, cara, é uma jogada de mestre. Se qualquer produto feito em qualquer país do mundo usar mesmo que uma fraçãozinha de terras raras chinesas, ou da tecnologia de refino deles, Pequim passa a ter o poder de dizer se esse produto pode ser vendido e para quem. É um alcance de poder sem precedentes. A gravidade da coisa toda foi resumida por um ex-conselheiro da Casa Branca. Ele disse o seguinte: a China criou uma ferramenta que dá a ela o poder de proibir qualquer país do mundo de participar da economia moderna. Basicamente, o poder de ligar ou desligar um país inteiro. E enquanto a atenção da mídia estava toda voltada para a paralisação do governo nos Estados Unidos, uma outra crise, muito mais silenciosa e profunda, estava acontecendo. Longe das câmeras, as fábricas americanas de veículos elétricos começavam a parar. Não por política, mas pela falta de acesso a esses minerais vitais controlados pela China. Foi nesse cenário de crise quase estourando que os líderes das duas maiores economias do mundo, Donald Trump e Xi Jinping, se encontraram para um confronto que seria decisivo lá na Coreia do Sul. O que estava em jogo era astronômico. Só a ameaça de um bloqueio de terras raras fez os mercados globais tremerem, fazendo evaporar 2 trilhões de dólares em valor de ações. O pânico era real e a pressão gigantesca. Por 1h40, a portas fechadas, bem longe dos olhos do mundo, o futuro da economia global estava sendo negociado. E não era só sobre tarifas, era sobre o controle dos elementos que movem o nosso século. No final, o Trump saiu declarando uma vitória enorme. Mas, quando a poeira baixou, os analistas perceberam que o resultado não foi bem uma solução. Foi mais uma trégua frágil, uma pausa temporária numa guerra que era muito maior. Olhando os detalhes do acordo, a gente vê uma realidade bem complexa. A China concordou em suspender as novas regras por 1 ano.
Em troca, os Estados Unidos reduziram algumas tarifas. Só que os controles mais antigos e poderosos que Pequim já tinha sobre as terras raras continuaram intactos. No fim, a China ganhou tempo e validou sua arma econômica, enquanto o Ocidente só adiou o problema. E claro, o pessoal do mercado financeiro não se deixou enganar. A análise da Piper Sandler foi bem direta e honesta. Xi estava preparado, usou sua arma mais poderosa e saiu na frente. A China estava de fato ganhando essa negociação. Mas essa história ainda tem uma reviravolta. Quando parecia que o poder econômico estava todo do lado da China, os Estados Unidos fizeram uma jogada final. Um movimento que, bem, redefiniu completamente o confronto. Pois é, porque nessa disputa entre superpotências, quando uma arma econômica é apontada, às vezes a resposta vem de um campo totalmente diferente. E aqui vem a parte mais chocante. Minutos antes da reunião, Trump anunciou que os Estados Unidos iam retomar os testes de armas nucleares, algo que não acontecia há mais de 30 anos. Ele jogou a carta nuclear, literalmente. O recado para Pequim foi direto e inconfundível. Foi basicamente vocês podem controlar os minerais, mas nós controlamos isto aqui. Um confronto entre o domínio estratégico dos suprimentos e a força militar bruta. E é isso que nos traz até hoje. A gente está numa nova era, uma disputa pelo controle dos recursos que vão definir o nosso futuro. De um lado, o domínio econômico, tecnológico, do outro, o poderio militar. A questão que fica no ar e que vai definir as próximas décadas é: nesse jogo de xadrez global, com peças tão poderosas, qual vai ser o próximo movimento?